Aí, demorou um pouquinho, mas agora sim, gravando. Então, boa tarde a todos vocês. Vamos então hoje falar do projeto de pesquisa. Falamos sobre ele aula passada, né, mas de uma forma bem rápida, ali só explicando o que era cada parte. Agora vamos ver cada pontozinho dele, o que a gente faz nesses pontos, quais são as dicas que eu posso dar para cada ponto desses. A qualquer momento vocês abram o microfone, me chamem se precisarem, ou escrevam no chat. Pode ser que no chat eu demore um pouquinho para ver, mas tudo se resolve. Vamos lá, vou compartilhar minha tela então. Projeto de pesquisa. Então, vamos lá. O projeto, como a gente já conversou, ele não é uma pesquisa, né? Ele é uma proposta de pesquisa. Então, um projeto que não seja levado adiante não tem grande serventia, né? Ele é simplesmente uma proposta, como uma proposta de emprego, como uma proposta de financiamento. Se não for efetivado, ficou por isso mesmo. Então, a gente não pode, por exemplo, publicar um projeto. O projeto vem do latim prodicere, ou seja, colocar adiante. Então, eu vou montar uma proposta para depois que aceita, ela seja colocada adiante. Previsão de recursos, equipamentos, ordem das tarefas, estabelecimento de objetivos, hipóteses, variáveis, metodologia, ferramentas de análise dos dados, cronograma de atividades, etc., necessários para a pesquisa. Então, eu vou prever tudo que eu vou precisar, ou pelo menos do que eu consigo prever, para depois eu realizar a pesquisa. E isso tem uma vantagem muito grande, porque diminui a possibilidade de problemas ou surpresas inesperadas. Como a gente já está tentando projetar todos os problemas que podem vir a acontecer, a probabilidade deles acontecerem é muito menor. Tudo deve ser estudado e planejado a fim de que as fases da pesquisa se processem normalmente, sem riscos ou surpresas desagradáveis. Parece que não tem risco, não tem surpresa. Risco é pequeno. Se bem que agora, com a Covid, né, pode até ter um risco maior. Mas surpresas acontecem sim. Você faz tudo certo, você combinou com as instituições que vão fornecer os dados para você, está tudo certo. Chega na hora de coletar os dados, os caras ficam te enrolando e tal, e demora. Então, acontece. Tanto que vocês vão ver que, a partir de agora, quando vocês vierem conversar comigo e dizer assim, eu estou com vontade de fazer um projeto, lá uma coleta de dados em tal lugar, tarará. Nos lugares que eu conheço, eu já vou te dizer, funciona assim, funciona assado, os dados são assim, os dados são assados. Num lugar que eu não conheço, eu digo sempre para o aluno o seguinte, vá até o local, converse com alguém lá no local e veja como funciona isso. Veja como estão esses dados, veja se é possível acessá-los, e etc. Por quê? Daí você não perde tempo fazendo um projeto por uma coisa, e depois vai chegar lá na frente, não vai rolar, né? Não vão te dar os dados que você precisa. É raro acontecer isso, mas acontece. Por exemplo, eu tive um orientado de arquitetura que ele queria fazer uma pesquisa que era o seguinte, a ideia era bem legal, trabalhosa pra caramba, mas bem legal. Haviam 3 documentos aqui em Cascavel que estavam sendo analisados na época. O PDI, que são essas reformas todas que fizeram na Avenida Brasil, Tancredo Neves e Barão do Rio Branco. Tem o plano diretor do município e tem um outro documento que era um grupo de empresários e tal, um grupo de discussão do Oeste em Desenvolvimento que tinha proposto um documento de Cascavel 30. Se eu não me engano, era Cascavel em 2030, como é que ela ia estar.
E o que o meu aluno quis fazer? Ele quis pegar esses 3 documentos, né, porque arquitetura é arquitetura e urbanismo, e esses documentos dizem respeito ao urbanismo. Ele queria pegar esses 3 documentos e ver se os 3 falavam a mesma língua, se os 3 estavam indo para a mesma direção. Muito bem. Aí o que aconteceu? Plano diretor, tem na internet, fácil. Esse Cascavel 2030 também entrava no site lá desse grupo de discussão, tinha lá, fácil. Plano diretor do PDI. Ah, isso é fácil. Todo mundo falava, não, isso é fácil, isso é fácil. Isso aí todo mundo tem na mesa lá na prefeitura, é só você chegar lá e pegar, não precisa nem muita burocracia, nem nada. Então, beleza, ele foi levando, foi levando, foi levando. Quando faltava, e ele pedindo, ah, não, eu vou arrumar para você, vou arrumar para você, vou arrumar para você, para um monte de gente diferente. Quando faltava um mês para ele entregar a versão final do artigo, que ele já estava desesperado, porque até aquele momento ele não tinha conseguido, já tinha feito protocolo na prefeitura, já tinha feito de tudo. Ele estava num bar, conversando com uma pessoa que ele não conhecia, estava no meio dos amigos dele, uma pessoa que ele não conhecia, e ele falando que estava desesperado, que ele não conseguia esse documento e tal. E o cara começou a rir e falou assim, você tem um pendrive aí? Tenho. Então, peraí que eu vou ali no carro, que eu tô com o notebook no carro, trabalho na prefeitura, tenho isso no notebook, eu já te passo. E passou pro cara. Então, veja, acontecem surpresas desagradáveis. Nesse caso, ele ainda conseguiu resolver a tempo, mas se ele não tivesse no bar naquele dia, eu não sei o que ele ia fazer com esse TCC depois. A elaboração de um projeto em qualquer área depende de 2 fatores fundamentais. Capacidade de construir uma imagem mental de uma situação futura, capacidade de conceber um plano de ação a ser executado em um tempo determinado que vai permitir a sua realização. Então, você começa a pensar no artigo, no teu projeto, né? Você já imagina como é que vai estar o artigo lá na frente. Que dados você vai precisar, que procedimentos você vai ter que fazer, com quem você vai ter que conversar, que materiais você precisa ler. Então você está construindo mentalmente esse documento. E capacidade de conceber um plano de ação. Né? O método científico, né, do René Descartes, que é o mesmo até hoje, é um plano de ação para você desenvolver uma pesquisa. Então, a gente vai precisar considerar isso. O que é um projeto? É um plano geral de uma obra ou pesquisa a ser desenvolvida. Então, projeto não é pesquisa. Aí o pré-projeto, que todo mundo fala. O pré-projeto é o projeto que não está pronto. Né? É por isso que lá no final, quando as pessoas falam para mim assim, ah, professor, posso te mandar o pré-projeto que eu finalizei? Eu falei, porra, não deprecia o teu trabalho. Você está dizendo que é uma coisa... O projeto já é uma coisa que não está pronta, né? Que é uma proposta. Você quer me mandar como final um pré-projeto? Não, você vai me mandar um projeto. Então não vai depreciar o seu trabalho. Pré-projeto, então, é o projeto que não está pronto ainda. A partir do momento que ele está pronto, ele vira projeto. Pesquisa, ato ou efeito de pesquisar, o projeto é uma das etapas componentes do processo de elaboração, execução e apresentação da pesquisa. Para quem já tem uma graduação, tranquilo, vocês estão acostumados com isso. Para quem não tem uma graduação, vocês desde o primeiro período, vocês apresentam trabalho, apresentam seminário, fizeram matéria de metodologia científica, apresentar trabalho e tal, é a mesma coisa. Só que se cria toda uma imagem em cima disso. Mas não muda absolutamente nada. Planejamento da pesquisa, para que serve? Para garantir a sua viabilidade. É por isso que eu faço o papel, muitas vezes, do advogado do diabo, de dizer assim, olha, que isso aí não vai dar certo, você tem certeza disso? Aí eu ponho a pulga atrás da orelha de vocês e aí vocês vão correr atrás para ver se é aquilo mesmo ou se não é. Às vezes eu estou errado, eu estou exagerando numa coisa que simplesmente é fácil de conseguir, outras vezes eu estou certo porque não é tão fácil quanto vocês imaginavam. Então por isso que eu gosto sempre de fazer o pessimista do negócio.
que é para a gente... Mas o pessimista não é aquele que fazer, nossa, você vai para a banca, você está ferrado, os caras vão achar teu trabalho um lixo, e não sei o quê. Não, esse não, porque isso é idiotice. Eu sou o pessimista a dizer, olha, você tem certeza que vai encontrar esses dados? Você tem certeza que esses dados estão disponíveis? Você tem certeza que você dá conta de digitar todos esse monte de prontuários médicos? O projeto deve fazer a previsão de todos os recursos necessários para o cumprimento dos objetivos propostos, visando a solução de um problema de pesquisa. Bom, basicamente é isso. O projeto do TCAM de vocês, de um TCC normal, de um PIBIC, de um projeto para o mestrado, de um projeto para o doutorado, de um projeto que se pede nas empresas, é exatamente a mesma coisa. Pode ser que tenha um item ou dois a mais ali, mas a estrutura é a mesma. É capítulo 1, introdução, tema, assunto, problema, justificativa, hipóteses e objetivos. Capítulo 2, fundamentação. Capítulo 3, materiais e métodos ou metodologia. Um projeto de pesquisa deve esclarecer o que fazer, por que fazer, para quem fazer, onde fazer, como, com o que, quanto e quando fazer, com quanto fazer e como pagar, quem vai fazer. Tudo isso vai precisar constar no projeto. Traduzindo esses montes de Qs aí em termos científicos, assunto, tema, problema, justificativa, hipótese, objetivo geral, objetivos específicos, fundamentação teórica, metodologia, cronograma, financiamento das despesas, referências. Começando então, tema. Independente de sua origem, nessa fase é necessariamente amplo. Do tema é feita a delimitação do assunto a ser pesquisado. Então, quando a gente pensa num tema, ele é amplo. Como eu disse na conversa da semana passada, medicina. Né? Se vocês estivessem lá no ensino médio, o tema podia ser medicina. Como vocês já estão fazendo medicina, então dentro da medicina vocês vão escolher uma área qualquer. Cardiologia, epidemiologia, psicologia não, psiquiatria, etc. Vocês vão escolher uma área dessas e vão definir um tema. Ponto. Simples assim. Os temas podem surgir da observação do aluno. Então, vocês estão no 7º período, vocês já viram várias coisas, vocês já foram nos postinhos de saúde, vocês já foram em clínicas, vocês já foram no São Lucas. Então, da observação em sala de aula, vocês podem pensar num tema a partir daí. Ponto. Da vida profissional. Então, vocês estão lá no postinho, ou para quem já trabalhou em outra coisa relacionada com a área da saúde, também teve uma dúvida qualquer, falou, putz, isso aí dá para fazer um estudo, dá para fazer uma pesquisa. De programas de pesquisa, tem PIBICs aí, ou ofertas aí de bolsa de pesquisa da CAPES, da Fundação Araucária, que eles dão, às vezes, um tema para você desenvolver. Então, não é você que vai escolher o tema, você vai ter que desenvolver a partir do tema que eles dão. No mestrado e no doutorado é assim, né? Você já entra sabendo que a linha de pesquisa é aquela. Então, eu posso considerar aquela linha de pesquisa como tema. Dentro daquilo, eu vou delimitar um assunto depois. De contato e relacionamento com especialistas. Como eu disse também na aula passada, como os professores de vocês são médicos, né? E entre as atribuições deles está orientar e fazer pesquisa, né? Então todos eles têm N situações que geram pesquisa. E com certeza a maioria deles, quando está vivenciando no dia a dia uma situação que ele considera que possa virar uma pesquisa, ele já separa e fala, opa, isso aqui dá um TCC. Então, quando você conversa com algum professor de uma área que você gosta, provavelmente ele já tem uma infinidade de proposições ali para um TCC.
De feedback de pesquisas já realizadas. Isso aqui é muito interessante e às vezes as pessoas não dão muita bola para ele. E veja, o cara pesquisou a epidemiologia de AIDS no município de Cascavel entre 2010 e 2015. Muito bem. Aí você pensa, eu queria fazer um trabalho assim, mas alguém já fez. Não, alguém já fez entre 2010 e 2015. Você pode fazer entre 2016 a 2020. E outra, né, você vai citar a pesquisa do cara ainda. Você vai dizer que você está dando uma complementação àquela pesquisa. Então é bem legal fazer esse tipo de coisa. Então não tem demérito nenhum. Do estudo de literatura especializada, chamada revisão bibliográfica. No caso da medicina, né, se vocês quiserem, podem fazer, né, um estudo de revisão, porém, já sabem de antemão que não será aceita a publicação para substituir a banca, tanto da revisão bibliográfica quanto de relato de caso. Mas vocês estão livres aí para fazer. Assunto. O assunto, eu vou pegar o tema que eu escolhi e vou delimitá-lo, né? Por exemplo, né, vamos pegar lá, tema, pandemia de Covid-19. Tá. Pô, mas você vai falar de aspectos econômicos, você vai falar de aspectos de vacina, do desenvolvimento de vacina, do tratamento e etc. É tema, eu posso falar do que eu quiser. Agora, o assunto eu vou precisar delimitar. O que eu quero saber ou o que eu quero estudar da Covid. Vocês podem ver que estão saindo N estudos aí sobre a Covid, né? Esses dias eu vi um médico lá, um secretário de saúde de São Paulo. Ele estava falando que naquele dia saíram 8 artigos publicados sobre a Covid no mundo, né? Lógico, em revistas conceituadas, né, para ele ter essa informação. Então, pá, mas a Covid, está todo mundo pesquisando Covid. Sim, você não tem cura, você não tem tratamento direito, você não sabe o que funciona, o que não funciona, etc. Então tem um monte de implicações. Aí, que implicação é que eu vou querer estudar, é que eu vou usar agora no assunto, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava vendo no jornal, não lembro se era do Jornal da Globo, o que era, que alguns médicos aí estão percebendo que pacientes que tiveram sintomas graves da Covid, que foram entubados e tudo mais, usaram respirador, eles desenvolveram uma lesão no músculo cardíaco. E alguns deles, né? E isso levantou aí uma pulga aí atrás da orelha dos médicos, porque a Covid basicamente é uma síndrome que ataca o sistema respiratório, né? Por que atacou o sistema vascular? Não, né? O sistema cardíaco junto. Então, uma pesquisa, né? Um assunto, né? A Covid, os sintomas graves da Covid e sua relação com lesões no músculo cardíaco. É um assunto. Tá, e você vai pesquisar isso no mundo, você vai ver aqui em Cascavel se tem se apareceu já isso ou quê. Então podemos colocar em Cascavel. A Covid-19, o estado grave da Covid-19 e lesões cardíacas, lesões no músculo cardíaco, no município de Cascavel, nos meses de janeiro a julho de 2020. Ponto. Eu delimitei o meu estudo, sem problema nenhum. O assunto deve ser do gosto pessoal do pesquisador e adequado à sua formação. Ponto. Então, obviamente, vocês vão fazer algo relacionado à medicina. Mesmo que seja coleta de dados, né, um estudo epidemiológico, mesmo que seja uma análise de viabilidade econômica de alguma coisa, vocês podem fazer, vão ter a matéria comigo semestre que vem, então vocês têm uma ampla possibilidade.
Deve haver disponibilidade do orientador para o assunto. Isso é uma coisa importante. É o seguinte, professor, posso fazer um trabalho sobre a utilização da medicina nuclear no tratamento de pacientes? Pode. A pergunta é, existe algum professor na FAG que entenda disso? Se existir, muito bem. Fique à vontade, pode fazer. Então, a ideia é, eu quero fazer uma pesquisa. Tem orientador para isso? Tem. Então, fechou. Outra coisa importante. Eu falei para vocês aula passada, para quem não faz ideia do que vai fazer, para pensar aí numa área da medicina que você gosta. Aí você pensa o seguinte, eu gosto da área tal, mas eu odeio o professor da área tal. Você já sabe que é um pacote. Você vai pegar, vai querer fazer um trabalho naquela área, provavelmente o seu orientador vai ser aquela pessoa. Então já tentem também harmonizar isso, né, para não terem problemas depois. Né, porque você pega aí professor e aluno que ficaram se bicando a faculdade toda, aí vai chegar na orientação do TCC, vai dar tudo certo. Não vai, né? Seja por culpa do aluno, do professor, então é uma relação que vai continuar ainda estranha. Então, tente achar um professor e uma área que vocês gostem, que vocês tenham boas relações, etc. Ainda assunto. Cuidados ao escolher um assunto. Verificar a disponibilidade de material bibliográfico para o assunto. Hoje em dia, são poucos os casos aí de você não encontrar material bibliográfico. Talvez, se vocês quiserem fazer o negócio da Covid e a lesão do músculo cardíaco, não vai ter material bibliográfico mesmo. Né? Já se outros assuntos, é muito fácil de ter material bibliográfico, principalmente por conta da internet. Né? Quando eu fiz a minha monografia de graduação, lá em 1998, na Unioeste, o meu projeto eu fiz sobre uma coisa que estava sendo muito falada. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, acusavam ele de ser neoliberal. E ele era mesmo. E todo mundo começou a falar de neoliberalismo. E eu pensei, vamos fazer uma monografia sobre o neoliberalismo. Fiz o projeto, tal, tudo certinho. A hora que eu fui para a pesquisa, que eu precisei de material bibliográfico, não tinha. Né? Hoje em dia você acessa revistas científicas pela internet. Em 98 não acessava. Então eu não achava material, você não comprava livro pela internet, nem nada. Consequentemente, por um lado foi bom, né? Eu conheci a biblioteca da USP, eu conheci a biblioteca da Federal do Rio de Janeiro, conheci a biblioteca da Federal de Minas Gerais, porque eu tive que ir lá procurar material bibliográfico para escrever. Até revistas científicas, nessas viagens, eu fui pegando, xerocando as revistas, né, copiando e trazendo, porque na época não tinha. Hoje em dia tá fácil. Eu cheguei a usar um negócio que chamava Comute, que era do Ministério da Educação, que era assim, as faculdades que quisessem participar do Comute, elas cadastravam todo o acervo que elas tinham lá nesse sistema, inclusive revistas e tudo mais. Aí eu, por exemplo, descobri num artigo que eu precisava de uma revista de economia política publicada em setembro de 1980. Aí eu entrava lá no Comute. Aí eu descobria que lá na Universidade Federal da PQP tinha essa revista lá. Aí tinha o telefoninho. Aí eu tinha que ligar para a bibliotecária para ela procurar essa revista. Caso ela achasse, ela ia xerocar ela para mim, ia mandar num envelope pelo correio, e eu ia fazer um depósito para cobrir as custas que ela tivesse lá. Era um caos. Eu usei isso. Então, hoje em dia, vocês estão com a vida ganha. Né? Tem material, tem à vontade. Verificar os custos da pesquisa. É importante também. Eu quero fazer determinada coisa, então
E o tempo, né? Eu continuo insistindo na tecla de que vocês estão numa graduação de medicina. Vocês têm que fazer algo de pesquisa condizente com o tempo disponível que vocês têm para fazer. Não adianta querer fazer um negócio monumental porque é uma graduação. Ah, mas eu já sou graduado, eu já tenho mestrado, tudo bem. Só que veja, você tem tempo de fazer, eu acho ótimo. Eu quero que você publique na Nature tua pesquisa. O problema é que para publicar na Nature você tem que ter uma dedicação gigantesca por muito tempo à pesquisa, que eu, como estou nessa disciplina desde a primeira turma de medicina, eu vejo que vocês não têm, que vocês têm um monte de afazeres no 7º e no 8º período. Então, façam coisas condizentes com o tempo que vocês têm. E nós vamos discutir isso ao longo do tempo. É uma contribuição para a ciência? Óbvio, né? Todo mundo, quando vai fazer um TCC, ele quer que seja uma contribuição para a ciência. Quando é, ótimo, todo mundo fica feliz. Mas se não for uma grande contribuição para a ciência, pelo menos é uma pesquisa que está lá validada, foi apresentada, foi publicada, acabou. Deixa eu ver aqui que tem algumas mensagenzinhas aqui. O orientador precisa ter mestrado? Precisa ter mestrado ou doutorado. O co-orientador, não. Ele, se não for mestre ou doutor, se ele for chefe de cadeira, não tem problema. Então, o professor responsável pela disciplina de psiquiatria, pela disciplina de cardiologia, pela disciplina do PAS, etc., mesmo sem mestrado ou doutorado, eles podem ser orientadores. Vinícius, tá, beleza. Continuando. Delimitação do assunto. Selecionar um tópico para ser estudado em profundidade. Também uma outra coisa que vocês costumam ficar agoniados. Então, professor, eu vou estudar tal coisa que ela se divide em 4 partes, cada uma das partes tem tais características e tal, e eu vou estudar tudo isso aí. Aí eu sempre digo para vocês, não, você vai estudar uma parte dessas. Tem 3 divisões, beleza? Dentro de cada uma das divisões tem 4 partes. Você vai pegar uma das 4 partes e vai estudar. Não, mas vai ficar muito pequeno, vai ficar muito... Não tem problema. Por quê? O que acontece? O trabalho tem que ter começo, meio e fim. Você começou fazendo o projeto, se propôs a fazer um monte de coisa. Aí o meio, você vai desenvolver a pesquisa, você vai coletar dados, você vai tabular dados, vai fazer estatística, vai fazer não sei o quê, e depois você tem que concluir, você tem que fechar. Então, nos teus objetivos, você falou assim, olha, analisar aquele tópico lá, ponto. No final, você analisou aquele tópico. Acabou, beleza, tudo certo. Agora, você fala assim, não, vamos analisar isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer mais não sei o quê, e aquele tópico vai ser dividido e cada uma das partes vai ser vista. Chega no final, puxa, professor, não deu tempo para fazer todas elas, eu só consegui dar conta de uma ou duas. Aí, ó, você se propôs. Pôs lá no cronograma, tudo certinho. Então, não adianta se empolgar e querer fazer um troço gigantesco. É fazer um tópico. E outra coisa, você vai para o mestrado, você vai para o doutorado, é a mesma coisa. Você não vai ficar querendo salvar o mundo. Você vai se ater a fazer aquele tópico que você selecionou. Isso é delimitação do assunto também. A delimitação torna o assunto viável de ser estudado. Evitar temas muito amplos que resultem em trabalhos superficiais. Porque é aquilo que eu falei, você começa a querer fazer um troço enorme, aí você não consegue fechar. Aí vai fazer o quê? Você vai falar amenidades de cada coisa daquelas que você se propôs. Você não vai fechar o trabalho em profundidade. Dá a impressão, eu canso de ser banca de trabalho assim, dá a impressão que o cara, e não só dá a impressão, é exatamente o que acontece. O cara nadou, morreu na praia. Né? Ou, se não morreu, ele, olha, se salvou por um tris. Né? Porque estava todo esgualepado.
Existem duas formas de delimitar o assunto. Divisão do assunto em partes, estudando-se apenas uma delas. Fixar circunstâncias de tempo ou espaço limitados para o assunto. Então, beleza. Então, ou eu vou pegar uma partezinha e vou estudar, ou eu vou selecionar uma localidade, um período de tempo, para eu concentrar o meu estudo naquilo ali. E às vezes os alunos me perguntam, tá, professor, eu vou falar sobre, sei lá, sobre hanseníase. E se eu pegar só o ano de 2019, analisar só o ano de 2019, é relevante? Lógico que é relevante. Você está analisando o ano de 2019. Tá, mas se eu analisasse os últimos 20 anos, talvez fosse mais relevante. Mas daí eu pergunto, tem tempo para fazer isso? Nesse caso, a minha pergunta normalmente é, como estão esses dados? Não sei. Então vá lá na Secretaria de Saúde e descubra. Ah, professor, fui lá na Secretaria de Saúde, a moça lá me falou que vai me entregar uma planilha do Excel com todos os dados que eu quiser. Então pronto, aí pega os últimos 30 anos, né? Tá tudo no Excel, só você tabular. Então não tem trabalho nenhum. Agora, você sabe que você vai ter que manipular 500 formulários, 500 prontuários médicos ou fichas de notificação. Você vai ter que fazer isso de forma manual. Tem 500 por ano, mais ou menos. Pega um ano, 2, não precisa mais que isso. Aqui eu peguei um exemplo da minha área, né? Eu sou mestre em desenvolvimento regional e agronegócios. Eu peguei um exemplo da minha área para mostrar como não se faz uma delimitação de tempo. Tema, desenvolvimento regional. Beleza. Desenvolvimento regional é um ramo de estudo que surge no final dos anos 40, começo dos anos 50. Tem vários direcionamentos, mas tudo bem. Como tema, pode ser. Assunto, delimitado já. Crescimento econômico da cidade de Cascavel. Ponto. Tá, eu quero falar sobre crescimento econômico, que está dentro do desenvolvimento regional, muito bem, e eu estou limitando a cidade de Cascavel. Parece que está ok, parece que está bem delimitado. Mas na verdade não. Porque vejam, Cascavel é uma cidade muito nova, né? Ela vai fazer acho que 70 anos em 2025, se eu não estou enganado. Eu, no mestrado, tive que estudar o desenvolvimento, o crescimento econômico de todos os municípios aqui, dos 50 municípios da região oeste. Cascavel, ela teve um tipo de crescimento da abertura dela até os anos 60, até os anos 50, mas 60. Dos 60 aos 70, ela teve outra forma de crescimento. Dos 70 para os 90 teve outro completamente diferente, e dos 90 para frente ela teve outro. Então ela começou com extração de madeira e erva mate, depois ela foi para a agricultura, depois ela foi para a agroindústria, depois ela foi para a indústria metal mecânica e agora, por fim, comércio e serviços. Então, se eu fizesse um TCAM sobre isso aí, crescimento econômico da cidade de Cascavel, eu não ia conseguir dar conta disso em 15 páginas. Então, o que eu delimitaria? O que está faltando delimitar aqui? Tempo. Crescimento econômico da cidade de Cascavel entre os anos de 2010 e 2020. Ponto. Aí eu consigo fazer. Se eu deixar, ou entre 1955 a 1970, tranquilo, eu consigo fazer. Eu não posso deixar em aberto. Problema. Diferente, ainda antes de falar do problema, diferente se eu estivesse falando de Itaipulândia, por exemplo, que é aqui, né, do lado de São Miguel do Iguaçu, indo para Foz do Iguaçu. Itaipulândia é um município que não tem 30 anos, que foi criado. Então, aí eu poderia. Crescimento econômico da cidade de Itaipulândia. Aí tranquilo. Cascavel já é muito mais complexo que isso. É por isso que a gente precisa conhecer do tema que a gente quer trabalhar e do objeto da pesquisa, que no caso seria Cascavel. Problema. Quando as pessoas já são iniciadas na pesquisa, já fizeram pesquisa,
você normalmente começa com o problema. Porque esse é o que se quer saber efetivamente, né? Tô lá no hospital, de repente eu vi um negócio que eu não entendi, e falei assim, tá, mas por que isso ocorreu desse jeito? Como que isso ocorre? Problema de pesquisa. Quando a gente não tem uma intimidade muito grande com o processo de pesquisa e também não faz ideia do que quer fazer, aí é mais fácil começar com o tema, aí vai delimitar um assunto e aí cai no problema. É o foco que se deseja provar ou desenvolver. Pode surgir de uma dificuldade prática enfrentada pelo pesquisador, da sua curiosidade científica, de desafios encontrados na literatura de outros trabalhos ou da própria teoria. Ainda com relação a feedback de outros trabalhos, eu acho bem legal isso, eu faço pouco até, na verdade. Eu só me lembro disso quando eu estou dando aula de projeto. Mas, senão eu faria em todos os meus artigos. É muito legal quando você conclui o artigo dizendo o seguinte, esse artigo buscou estudar determinada coisa. Porém, ele não fecha esse assunto, porque faltam ainda explicações sobre tal assuntos, que ficam como sugestão para próximas pesquisas. Então, às vezes, né, aquele feedback de pesquisas, na conclusão do feedback já tem isso. Vocês podem desenvolver isso, né? Geralmente é representado por uma pergunta ou afirmação. Tanto faz. Eu, particularmente, acho mais fácil fazer pergunta, mas pode ser feito uma afirmação. Por exemplo, todo o paciente grave de Covid-19 submetido ao respirador artificial, entubado, né, ele apresenta lesão no músculo cardíaco? Ponto de interrogação. Eu quero saber isso. Todo paciente, alguns pacientes, quais as características dos pacientes que tiveram? Então é tudo isso que eu quero saber. Beleza, é um problema de pesquisa. Ou então eu posso fazer uma afirmação. Pacientes com Covid em estado grave que foram submetidos ao respirador artificial tiveram lesões cardíacas. Ponto. Eu estou afirmando. Tá, mas você não pode afirmar isso porque você não tem certeza. Sim, mas é a pesquisa que vai me dar essa certeza depois. Numa pergunta, o problema feito com uma pergunta, a minha conclusão vai dar a resposta. Um problema de pesquisa feito através de uma afirmação, a minha conclusão do artigo vai dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa e por quê. Basicamente é isso. A formulação do problema prende-se ao tema proposto. Ela esclarece a dificuldade específica que se pretende resolver por intermédio da pesquisa. Então, a pesquisa basicamente é o problema. Vamos lá, vamos ver que tem perguntas aqui. Professor, pode ser um orientador com mestrado, professor da FAG, mas fora da área da pesquisa do meu trabalho, um orientador e um orientador médico? Por exemplo, professor do ciclo básico e um médico fora da FAG. A princípio pode. Tem uma lista de professores que podem ser orientadores. Mas as orientações, a carta de aceite do orientador é sempre chancelada pela coordenação. Então, antes de você, às vezes, convidar um professor da básica para ser o teu orientador, converse com a coordenação, veja se pode ser aquele professor. Essa foi a pergunta do Romano. Matheus, finalmente acho que parou de cair a net. Ah, a tua estava caindo? Professor, se o doutor preenche todos os requisitos para orientador, mas não é da FAG, você, como co-orientador, validaria o TCM? Poderia acontecer, só que, como eu falei, a coordenação é que faz essa validação, não sou eu. Então, faça a proposta lá, não tem problema nenhum. Luane, se o orientador for coordenador da cadeia, precisa ter mestrado, doutorado? Não, aí não precisa.
Fechou, então. Vamos continuar. Então, o problema é o foco que a gente quer dar do trabalho. É uma pergunta ou uma afirmação que vai simbolizar. Tem gente que chama de eixo norteador do trabalho. Também, é aquilo ali. O resto de todo o projeto é só firula, né? Para a gente cumprir as etapas. O que é o importante da pesquisa é o problema de pesquisa. Justificativa. A justificativa, se a gente for ver em importância de pesquisa, ela não tem muita. Porque a justificativa vai fazer o quê? Ela vai contar uma historinha para o leitor e vai convencê-lo de que aquilo é importante. Então, importância científica ela não tem muito. Porém, importância de aprovação ela tem mais do que o próprio problema de pesquisa. Porque, veja, eu costumo chamar, inclusive, a justificativa de marketing do projeto. É o que vai fazer o seu projeto despertar curiosidade ou não de ser lido. Vejam só, você escreveu um projeto. O projeto está lá meia boca. Porém, na justificativa, você ressaltou tanto a importância daquele objeto de estudo, daquele problema de pesquisa, que o teu avaliador ele vai ficar curioso para saber quais serão os seus resultados no artigo. Então, é nesse sentido que se torna importante a justificativa. No TCAM, num TCC, talvez isso... Você não vai convencer o seu orientador, por exemplo, através da justificativa. Você vai convencer ele pelo convencimento mesmo, pelo seu poder de persuasão. Mas num PIBIC, num mestrado, num doutorado, para você entrar, é a justificativa normalmente que faz o sujeito entrar. Então, na justificativa, você vai fazer o quê? Você vai contar uma historinha, como eu falei. A Covid-19 é uma pandemia que vem ocorrendo desde, sei lá, dezembro de 2019, né? A gente só começou, acho que até outubro, novembro de 2019, a gente só começou a achar mesmo que era problemático em março, né? Então, uma pandemia que aconteceu assim, assado. No mundo já tem uma taxa de contaminação de não sei quantos, não existe ainda um tratamento eficaz, comprovado, não existe ainda a vacina, e a cada nova pesquisa, descobertas vêm acontecendo. Entre elas, recentemente divulgou-se que a Covid pode provocar, na sua versão mais grave, lesões no músculo cardíaco. Assim, este estudo visa tentar entender como a Covid pode acometer o músculo cardíaco em pacientes graves. Bom, basicamente isso é a justificativa. Você contou uma historinha. Ah, professor, posso dizer que a Covid já é um vírus que se tem notícia desde 1800. Não precisa. Antigamente a gente fazia isso. Antigamente tinha um negócio que era monografia, que era o que eu fiz lá na UniOeste. Qual que é a diferença da monografia para um artigo? É que um artigo tem de 8 a 15 páginas, na média. Uma monografia tem de 90 a 150 páginas. Então você tinha que ficar escrevendo. Aí você ia buscar a origem do Covid, as ramificações do Covid, etc. Hoje em dia não precisa. Você quer saber isso, você dá um Google e você descobre tudo isso aí. Então não precisa colocar no artigo científico. Se espera que o artigo científico seja curto e grosso, né? Rápido e sucinto. Tanto que existem artigos que têm 4 páginas e são extremamente densos, né? São chamados papers. É o único item do projeto que esboça respostas à questão ou afirmação proposta. Não necessariamente, mas ele pode esboçar. É um dos elementos que mais contribui para a aceitação da pesquisa, expondo as razões de maneira clara e convincente.
A justificativa consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. Então, você está ressaltando o quão importante é aquela pesquisa. Vejam que até agora, capa, né? Eu nem falei da capa aqui, mas capa é um troço que todos vocês sabem fazer. E no projeto, lá vocês viram o modelo, já está pronta a capa. Só coloquem, só substituir o nome de vocês e o título do trabalho e o orientador. Tema, uma frasezinha curta. Assunto, uma frasezinha curta, que normalmente é o título do trabalho depois. Problema, uma pergunta curtinha ou uma informação curtinha. Então, até agora é só coisinhas pequenas que nós estamos fazendo. A justificativa é o primeiro texto que vocês vão fazer. Então, uma justificativa, eu não sou muito de páginas e parágrafos, etc. Mas uma justificativa tem que ter aí uma justificativa boa. Tem que ter uns 3, 4 parágrafos. Bom, meia página, uma página, está suficiente. Uma coisa que eu sempre falo para vocês pensarem é o seguinte, que quando você faz uma justificativa bem feitinha, bem elaborada, bonitinha, quando você for escrever o seu artigo lá na frente, você vai copiar essa justificativa do projeto e vai colar ela na introdução do teu trabalho. Está pronta a introdução. Você só vai acrescentar ali o teu problema de pesquisa e os objetivos, que estão prontos também, copiar e colar. Em 2 minutos você faz a introdução do teu artigo. Já se você escrever a justificativa do teu TCAM dizendo o seguinte, ó, este trabalho busca analisar os efeitos graves da pandemia do Covid em pacientes que tiveram lesão no músculo cardíaco. Ponto. Pode fazer assim? Pode. Só que aí, quando você for escrever o teu artigo, você vai ter que elaborar uma justificativa do zero. Uma introdução do zero, desculpe. Então, façam a justificativa bonitinha, que é menos trabalhoso depois. Hipótese não é um item obrigatório. Opa, temos aqui uma pergunta para a justificativa. A justificativa tem que ser referenciada? Boa pergunta, Eduardo. Depende. Vocês estão no 7º período. Então, você já tem uma noção bem grande de muita coisa. Vocês podem escrever a justificativa inteirinha da cabeça de vocês. Vocês não precisam pegar nenhum material complementar para referenciar. Porém, se vocês colocarem dados, se vocês colocarem conceitos, aí vocês referenciam. Se não, não precisa. Se vocês fizerem uma justificativa parecida com a que eu falei aqui, não precisa ter referência nenhuma. Hipótese é um item que não necessário, não é obrigatório. Pode haver ou não. Lá na plataforma Brasil, ele é obrigatório. Então, a gente, se tem hipótese no trabalho, a gente copia e cola. Se não tem hipótese no trabalho, a gente vai escrever. Não se aplica. Ponto. É uma suposição que se faz na tentativa de responder ao problema de pesquisa. Ponto. Né? Como resposta e explicação provisória, relaciona 2 ou mais variáveis do problema levantado. Deve ser testável e responder ao problema. Serve de guia na pesquisa para verificar sua validade. Então vejam só. A gente estava falando ali sobre a COVID e a relação com a lesão do músculo cardíaco. Muito bem. Então eu, na minha pesquisa, eu quero estudar o porquê dessa relação. Beleza. Eu vou partir da onde? Eu não faço a menor ideia. Então eu vou colocar uma hipótese. Os pacientes que tiveram lesão no músculo cardíaco eram pacientes obesos. Ponto. Não sei, vou testar. Hipótese H0. Eram pacientes obesos. Os pacientes que tiveram lesão no músculo cardíaco eram pacientes diabéticos. Hipótese 1, H1. H2.
pacientes que tiveram lesão no músculo cardíaco eram pacientes hipertensos. Bom, beleza, essas são minhas 3 hipóteses. Tá, mas você não vai ver se o cara tinha hipotiroidismo, você não vai ver se o cara tinha não sei o quê. Não, eu vou fixar nessas 3 hipóteses. Pronto. Aí a hipótese é usual, a hipótese te ajuda, porque você vai conduzir o trabalho naquela direção. Agora, traçar o perfil epidemiológico dos pacientes de hanseníase em Cascavel. É um problema de pesquisa. Hipótese. Não sei, não faço a menor ideia. Então não tem como, não vou fazer hipótese. Ou testar o efeito da cloroquina. Né? A cloroquina é eficaz no tratamento da Covid, hipótese 1. A cloroquina não é eficaz no tratamento da Covid, hipótese 2. É meio estúpido fazer uma hipótese dessa. Ou ela vai ser eficiente ou não vai ser eficiente. Ou talvez ela seja mais ou menos eficiente. Então, nesses casos, não precisa de hipótese. Depois a gente vai ver caso a caso se nós vamos utilizar. Eu considero que hipótese normalmente vai em trabalhos mais complexos, em trabalhos de pesquisa de laboratório, etc. Outros não precisa de hipótese, não. Objetivos. Objetivo geral tem por finalidade apresentar uma visão global do projeto a ser desenvolvido. Então, beleza. Objetivos específicos normalmente são de 3 a 5 e devem indicar as ações a serem realizadas para a obtenção da resposta ao problema de pesquisa e confirmação ou negação das hipóteses. Então, os objetivos, tanto geral quanto os específicos, são as ações que nós vamos desenvolver a fim de responder ao problema de pesquisa. Tá, é isso que eu quero saber, problema de pesquisa. Como é que eu vou chegar nessa resposta? Eu vou ter que, por exemplo, procurar hospitais, clínicas que trabalhem com cardiologia, né, para ver essa relação. Eu vou ter que submeter o meu trabalho ao comitê de ética. Eu vou ter que ver prontuários médicos dos pacientes. Eu vou ter que tabular esses dados. Eu vou ter que analisar esses dados. Eu vou ter que discutir esses dados. E eu vou concluir o porquê isso ocorre. Ponto. Isso são os meus objetivos específicos. Passos dados em busca da resposta daquele problema de pesquisa. Objetivo geral é eu escrever todos esses passos do objetivo específico de uma forma curta e grossa, rápida e sucinta. Então, selecionar clínicas cardiológicas na cidade de Cascavel, Paraná, analisar prontuários médicos e buscar entender o porquê da relação da Covid com a lesão no músculo cardíaco. Bom, isso é o meu objetivo geral. Então, eu acho mais fácil fazer primeiro os objetivos específicos, depois você junta tudo e faz um geral. Nos específicos, porque já tem esse nome, eu vou colocar todos. No geral, eu pego o foco mais importante que esses objetivos estão me dando e escrevo o meu objetivo. Os objetivos devem ser expressos sempre em verbos de ação no infinitivo. Poxa, não lembro mais o que é um verbo de ação no infinitivo. Não, tem problema. Tem aqui uns 50 verbos de ação no infinitivo para vocês. Não será por falta de verbos de ação no infinitivo que vocês não vão fazer os seus TCAMs. Então vamos lá. Quando a minha pesquisa tem o objetivo de conhecer, eu quero conhecer mais sobre os efeitos da cloroquina. Eu posso usar como objetivos apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar, reconhecer, relatar. Quando a minha pesquisa tem o objetivo de compreender, por exemplo, a nossa, lá do que eu estou dando o exemplo lá, do COVID, do músculo cardíaco, ela quer compreender essa relação. Posso usar compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, localizar, reafirmar.
Quando a pesquisa tem o objetivo de aplicar, eu estou tentando um tratamento novo, eu estou tentando aplicar uma nova metodologia no tratamento de alguma doença, ou mesmo uma metodologia para dar aula, né, uma metodologia ativa. Posso desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar, otimizar, melhorar. Quando a pesquisa tem o objetivo de analisar, né? Normalmente a gente faz isso quando está fazendo um relato de caso, né? Eu vou analisar um caso. Eu posso comparar, ou então analisar dados em geral, né? Fazendo um estudo epidemiológico, um estudo de análise de dados. Comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, examinar, investigar, provar, ensaiar, medir, testar, monitorar, experimentar. Quando a pesquisa tem o objetivo de sintetizar, normalmente uma revisão bibliográfica, eu vou pegar vários estudos, ou um estudo sistemático, uma revisão sistemática, eu vou pegar vários estudos que falam de um determinado assunto, vou pegar o que eles têm de melhor e vou focar num único estudo. Eu estou sintetizando. Compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, produzir, propor, reunir, sistematizar. Sistematizar tem... Ah, não, é esquematizar. Achei que tinha sistematizar duas vezes. Quando a pesquisa tem o objetivo de avaliar, eu quero avaliar se um procedimento funcionou, se foi importante, mudei a forma de dar aula, como é que os meus alunos estão visualizando isso, como é que eles estão percebendo isso. Argumentar, avaliar, contrastar, decidir, escolher, estimar, julgar, medir, selecionar. Então, vocês têm uma porrada de verbo de ação no infinitivo aí para usar. Aqui fechamos o capítulo 1, introdução. Vocês vão ver que lá no meu modelo tem mais uns itens, mas são itens que a Plataforma Brasil pede. Então é o tal do desfecho primário, o CID, o DOCS e o resumo. Resumo todo mundo sabe fazer. Desfecho primário é o que a gente espera encontrar com a pesquisa. Que vocês deixem para fazer no final isso, porque na metodologia de pesquisa vai ter uma parte lá que fala riscos e benefícios, né? Os benefícios, basicamente, é um desfecho primário, né? O que vai trazer de bom essa pesquisa? Ah, vai trazer isso, isso, isso. A gente copia os benefícios lá. Então, não se preocupem com isso. Então, fechamos o capítulo 1 e vejam que vocês só precisaram escrever um texto, uma página toda, para um item. O resto era tudo pequenininho, tudo coisa simples. Fundamentação teórica, agora já é uma outra história. Fundamentação teórica, todos os parágrafos precisam ser referenciados. Então, a opinião de vocês, o que vocês sabem de determinado assunto, não importa neste momento. A fundamentação teórica, vocês vão pegar de autores o que eles relatam sobre aquilo. São resgatadas as contribuições, bem como tudo que já foi escrito sobre o tema a ser pesquisado. Esse tudo que já foi escrito também não é assim, né? Eu não preciso, de novo, né, saber quando foi a primeira vez que se detectou a Covid, né, o vírus da Covid. Tem a finalidade de ambientar o assunto ao leitor, bem como fornecer conceitos e subsídios importantes ao pesquisador. Então vejam, vocês, por mais que sejam meio médicos, né, já estão no 7º período, já estão para passar na metade, né? Final do 6º vocês estão na metade, né? Agora passaram um pouquinho da metade. Vocês ainda não vão saber tudo, né? E aquela especialidade médica que vocês estão analisando no TCAM, talvez vocês não saibam muito bem. Então, a fundamentação teórica serve para instruí-los mais um pouquinho sobre aquilo e serve para pessoas que não são desta área também entenderem o que vocês estão estudando. Então, me usem como exemplo. Eu sou economista. Eu não sou médico, eu não entendo nada de medicina.
Para eu ler o trabalho de vocês e entender o que vocês querem fazer, a fundamentação teórica tem que me amparar nisso. Basicamente é essa a ideia. Diferente de outras partes do projeto ou pesquisa, todos os parágrafos precisam ser referenciados. Não se preocupem com as referências ainda, porque na próxima aula a gente vai falar sobre o Manual de Normas da FAG e, consequentemente, as referências. Metodologia, ou materiais e métodos, tanto faz. Aqui nós vamos dizer exatamente tudo o que será feito no trabalho. Para quê? Para vários motivos. Entre eles, para que se alguém não concordar com os nossos dados, poder refazer a pesquisa e ver se chega nos mesmos dados. Informa os passos dados para a obtenção do resultado. Para tanto, são informados todos os meios empregados na coleta de dados. Estabelece todos os procedimentos que o pesquisador todos os procedimentos do pesquisador para o levantamento de informações. A metodologia possibilita a repetição do experimento por outro pesquisador, a fim de confirmar ou refutar os dados obtidos. Então, a metodologia, ela precisa me dar todos os subsídios necessários para eu fazer o mesmo estudo que vocês fizeram e chegar no mesmo resultado que vocês tiveram. Ponto. A metodologia vai ser maior ou menor, mais ou menos complexa, de acordo com a complexidade do trabalho que vocês vão fazer. Ponto. É isso. Trabalhos muito complexos, trabalhos que a variação da pressão atmosférica, da umidade do ar, do microambiente laboratorial vão influenciar nos resultados, porque nós estamos trabalhando com variáveis dependentes, aí eu vou ter que mapear tudo isso aí. Pesquisas que não têm a busca aí de resultados com variáveis dependentes, não vão precisar de uma metodologia muito complexa. Metodologia ainda, definição do método de pesquisa, indutivo ou dedutivo. Eu vou partir do meu caso para tentar explicar o todo, ou eu vou partir do todo para validar o meu caso? Tipo de pesquisa, bibliográfica, descritiva ou experimental. Eu vou simplesmente fazer uma revisão bibliográfica. Ah, professor, mas o meu trabalho vai ter o capítulo Fundamentação Teórica, então é bibliográfica também. Não. A parte da fundamentação teórica e tal, é óbvio que é bibliográfica. A gente não precisa dizer que vai ser um tipo de pesquisa bibliográfica. Agora, se for uma revisão bibliográfica, aí é isso aí. Descritiva, eu vou descrever um processo, eu vou descrever um caso, eu vou descrever uma realidade. Ou experimental, eu vou fazer uma experiência de campo, eu vou coletar dados e eu estou experienciando isso. Variáveis, dependentes ou independentes. Variáveis dependentes, eu mexo no ambiente, vai acabar gerando uma variação em vários componentes ali. Então, uma variação de um objeto acaba proporcionando variação de outros. Então, eu estou trabalhando com variáveis dependentes. Variáveis independentes, não, elas estão lá. Não importa o que você fizer, não vai ter qualquer implicação com a variável. Nesse caso aí, a gente teve uma professora na FAG, que ela teve uma... Não, nem era na FAG isso. Não era na FAG. Será lá na UniOeste. Uma professora, ela fez um trabalho lá com ratos, e era num labirinto, mas não era aquele labirinto tradicional, era um outro labirinto esquisito lá. E ela tinha lá o laboratóriozinho dela, ela tinha o biotériozinho dela, lá com os ratinhos, e alguns alunos que ajudavam ela na pesquisa. Então eles tinham que estimular os ratinhos lá, fazer uns comportamentos, e todo dia os ratinhos seguiam aquele comportamento. Era bem engraçado, porque iam de segunda a sábado,
medir o comportamento dos ratinhos. Só domingo que não. E aí o que acontecia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, os ratos estavam... Era de manhã que se fazia essa medição. Os ratos estavam bonitinhos, faziam tudo que tinham que fazer e tal. Sábado de manhã, os ratos ficavam tudo louco. Eles não conseguiam... Deturpava completamente o que eles precisavam fazer. E a professora começou a ficar preocupada. Aquilo ali acho que era o doutorado dela. A professora começou a ficar preocupada porque não tinha uma explicação lógica para aquilo. E aí foi, e um dia ela teve que ir lá, ela já estava quase desistindo da pesquisa. Um dia ela teve que ir lá na sexta-feira à noite, e daí ela descobriu por que os ratinhos estavam com esse comportamento. É que as técnicas dos laboratórios, elas tinham uma salinha lá que era do lado da sala onde estava o biotério dela, e elas, sexta-feira à noite, compravam linguiça e fritavam a linguiça numa panelinha no bico de Bunsen lá. E aí os ratinhos, coitados, ficavam cheirando aquela linguiça a noite toda. No sábado de manhã eles estavam todos agitados e mudava toda a pesquisa. Então isso se dava por quê? Porque eram variáveis independentes. Você estava analisando o comportamento do bicho, começa a fritar bacon ali do lado para ver se não vai mudar o comportamento, né? Então, variáveis quantitativas e qualitativas. Também, né? Quantitativas, eu estou mexendo com um número. Qualitativa, eu estou mexendo com explicações, com tendências, com teorias. É muito mais fácil você trabalhar com variáveis quantitativas do que com qualitativas. Por quê? Números são autoexplicativos. Então, acredito que não tenha nenhum economista aí entre vocês, dos formados. Se tiver, pode me falar ali no chat. Opa, sou economista. Então, colega. Mas todos vocês sabem o que é crescimento econômico. Ele é medido pelo PIB. Toda hora fala na televisão. PIB. Vocês podem não saber todas as implicações do PIB, mas vocês têm uma noção geral do que é o PIB. Aí eu falo para vocês, olha pessoal, o PIB esse ano vai decrescer 2%. Ponto. Todo mundo entendeu já. A economia brasileira vai diminuir 2%. Eu não preciso ficar 6 horas aqui discutindo com vocês as implicações do PIB, o que acontece, por conta da queda do PIB. Está explicado, papum, quantitativo. Qualitativa já é um processo de convencimento. Tive um professor no mestrado lá que ele fez o doutorado dele no Canadá. E disse que ele estava contando que o Canadá, eles são muito, assim, certinhos, muito sistemáticos para algumas coisas. E um dia, logo no começo do doutorado, o orientador dele falou para ele o seguinte, olha, na tua tese, você vai trabalhar com dados quantitativos ou qualitativos? E ele falou assim, não sei, não pensei nisso, mas é importante? Assim, eu preciso definir isso agora? Ele falou, não, é importante sim, não precisa definir isso agora, mas eu queria que você ficasse ciente de que, se você, aqui na nossa instituição, se você optar por dados quantitativos, você tem que escrever na tese um mínimo de 150 páginas. Se você trabalhar com dados qualitativos, você tem que escrever um mínimo de 300 páginas. Ponto. Então veja, tudo bem, não precisa ser tanto. Eu, particularmente, tenho pavor disso, porque eu não gosto de colocar página, né, nas coisas, assim, de dizer, não, tem que ser tantas páginas. Mas a realidade é essa mesmo, quantitativo é mais fácil que qualitativo. Só para fechar esse exemplo, se vocês pegarem os alunos que entraram agora no primeiro período e explicarem para eles, olha, aqui funciona assim, se você tirar 7 ou mais do que 7, na tua média final, você passa direto. Se você tirar entre 4 e 7, você fica de exame. Você vai ter que fazer uma nova prova. Se você tirar abaixo de 4, você reprova direto. Ponto. Então, numa frase aí de 2 linhas, você explicou como é que funciona
a aprovação, reprovação e exame da faculdade. Você está trabalhando com dados quantitativos. Agora, se a gente perguntar aqui no 7º período, 7 é uma boa nota? Aí vai gerar uma discussão. Porque alguns vão dizer o seguinte, não, 7 é uma puta de uma nota. Porque se você tirar 7 em todas as matérias, do 1º ao 12º ano da faculdade, você vira médico, não fez nenhuma, não precisou ficar de exame, não precisou se esforçar tanto, vai ter o CRM do mesmo jeito. Outros vão dizer, não, 7 é a média, o cara que se formou com média 7 a faculdade toda é o cara da média, é um cara medíocre, eu não vou querer um médico que me trate, um médico média 7 e etc. E aí fica a pergunta, quem está certo? Se você acha que o 7 é uma boa nota, você vai ter que convencer as pessoas no teu artigo que 7 é uma boa nota. Então vai ter que convencer, ele requer convencimento. O sujeito que acha que 7 é uma péssima nota, também vai ter que convencer. Por isso que variáveis quantitativas e qualitativas têm essa implicação. Outra situação prática, né, para quem pensa em fazer isso. Você vai fazer um questionário. Temos 2 tipos de questionário. Tem o questionário estruturado e o questionário semi-estruturado. Questionário estruturado. Tudo com alternativa para o sujeito marcar. Questionário semi-estruturado. Parte do questionário tem alternativa, são questões objetivas. Parte tem questões abertas, dissertativas. Tá. Qual que é o problema? Não, eu quero fazer um questionário não estruturado, eu quero todas as questões abertas. Beleza. Como é que você vai tabular isso depois? Né? Você deixa aberto para o cara escreve 3 páginas ali para responder o que você quer. Ah, mas é que eu queria saber mais da opinião da pessoa. Beleza, faça uma ou duas questões abertas, mas saiba que você não vai usar elas no teu trabalho. Né? Coloque ali só para você saber mesmo. Porque depois para tabular isso é um parto. Então, questionário é muito legal, mas questionário fechado. Outra coisa, já que vocês vão fazer um questionário, vocês vão ter que fazer um TCLF, vocês vão ter que fazer não sei o quê. Se vocês gostam de pesquisa, façam um monte de perguntas. Já façam 30 perguntas no questionário, porque o trabalho vai ser o mesmo. Tá, mas eu só vou usar 3 no meu artigo, 4, 5, beleza? Você já vai ter respostas ali para escrever mais 5 artigos depois, se você gosta de fazer pesquisa. Formas de coleta de dados. Estudo de caso. O objeto da pesquisa se resume a um determinado indivíduo, família, grupo, máquina, comunidade, etc. Então, quando você vai fazer um estudo de caso, ou você vai pensar um caso único e vai descrever, ou você vai pensar um grupo de pessoas que estão juntas com aquela patologia, com aquele problema, e você vai estudar estes casos, ou você vai estudar uma faixa etária, você vai estudar alguma coisa, você vai direcionar a tua pesquisa para um grupo específico. Isso é um estudo de caso. População e amostragem. População. O objeto da pesquisa é toda a população. Amostragem. O objeto da pesquisa é parte representativa da população e não a totalidade dos indivíduos. Muito bem. Então eu quero fazer uma pesquisa eleitoral para prefeito de Cascavel. Se eu for trabalhar com população, eu tenho que ver lá no colégio eleitoral quantas pessoas em Cascavel têm o título de eleitor. Aí, sei lá, devem ser umas... tem mais de 200 mil, né? Porque nós já temos segundo turno. Então, sei lá, 230 mil pessoas. Eu vou ter que ver a opinião das 230 mil pessoas. Ponto. População. Amostragem. Eu vou fazer um cálculo amostral, que eu explico para vocês em algum momento aí, ou caso alguém precise especificamente, a gente calcula junto, que eu vou pegar a população, então, são 230 mil portadores de títulos de eleitor em Cascavel. Legal.
qual que é a margem de confiança que eu quero na pesquisa? 95%, sei lá. Vou colocar lá. E aí a fórmula vai me dizer que eu preciso entrevistar, sei lá, 822 pessoas. Então eu vou entrevistar 822 pessoas. É isso que se faz, por exemplo, quando o Ibope vai fazer uma pesquisa de popularidade do presidente, vai fazer uma pesquisa eleitoral, e etc. Foram ouvidas 4.722 pessoas em não sei quantas capitais do Brasil. Eles vão pegar cada capital, título de eleitor, vão fazer a amostragem, o cálculo amostral, e daí vão ver, nós precisamos de tal, tal, tal. Só que mesmo assim, nós temos uma questão que pode ser posta, que é o seguinte. Numa banca, eu tenho problemas muito grandes com a amostragem. Eu evito ao máximo trabalhar com a amostragem. Porque é difícil? Não, é muito fácil. Calcular é facílimo. O problema é você convencer a pessoa que aquilo é representativo. Por quê? Vamos pegar o seguinte. Eu descobri, então, que em Cascavel eu vou precisar entrevistar 325 pessoas. Beleza, eu vou lá e entrevisto 325 pessoas. Tá, mas como que você entrevistou? Eu mandei formulário do Google Formulários pelo WhatsApp, por uns grupos de WhatsApp que eu participo, e daí eu obtive as respostas. Beleza. Quem são as pessoas desse grupo de WhatsApp? São meus amigos. São seus amigos. De qual a faixa etária desses amigos? Qual a faixa de renda desses amigos? Qual o emprego desses amigos? Será que eles vão representar a população de Cascavel? Tá, então eu vou ali no calçadão da Avenida Brasil, formulário impresso, e eu vou pegar as pessoas lá no calçadão. Beleza. Aí você vai me trazer e eu vou dizer, tá, quando você foi? Eu fui na segunda-feira, das 2 às 4 horas da tarde. Eu apliquei isso lá. Beleza. Aí eu pergunto, das 2 às 4 da tarde, você pegou, provavelmente, desempregado, você pegou aposentado, você pegou estudante. Isso vai representar o total da população de Cascavel? Então o que você quer que eu faça? Pois é. Então, quando você trabalha com amostragem, você tem sempre esse viés. Alguém sempre pode te questionar alguma parte. Então, por exemplo, como é que você resolve isso? Tá, você fez durante a tarde? Tá, mas qual que é a possibilidade de terem... qual que é o percentual de aposentados e de desempregados e estudantes em Cascavel? É 50%, juntando todos. Beleza. Os outros 50% trabalham, né? Trabalham. Então tá bom. Você faz essa pesquisa das 2 às 4 da tarde na segunda-feira e você volta das 5 até as 7 da noite fazendo a mesma coisa. E daí você vai pegar pessoas que estão trabalhando. Aí já é uma outra história. Só que aí o cara também pode dizer, tá, mas se o cara tá andando no calçadão e trabalha, ele anda de ônibus, então ele é o cara que tem uma renda mais baixa. E os caras que têm a renda mais alta? Então, pesquisa com amostragem, ela sempre dá esse viés. Tá aí, a população, como é que eu vou fazer uma pesquisa com a população? Fácil, né? Nós na FAG fazemos muito isso nas minhas disciplinas. O que acontece? Eu quero saber a opinião dos alunos da FAG sobre determinada coisa. Beleza. Então você vai ter que entrevistar todos os 9.000 alunos da FAG. Tá, mas não dá para eu entrevistar os 9.000. Então, eu não quero trabalhar com amostragem. Então, o que você vai fazer? Então, você vai pegar, por exemplo, os alunos de medicina. Tá, mas você só está vendo os alunos de medicina da FAG. Por que você não está vendo os da Unioeste? Porque o meu objetivo de pesquisa é analisar os alunos de medicina da FAG. Tá, mas os alunos de medicina da FAG dá mais de 1.000. Não é muita coisa? Daí não vou ter muito trabalho? Tá, então pegue os alunos do 1º ao 7º período. Do 1º ao 4º período. Os alunos do 8º período só. Não tem problema. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com população. Quero saber a obesidade das crianças em Cascavel. Beleza, você escolhe uma escola, você escolhe uma série e você vai trabalhar
com, sei lá, 30 crianças. Pronto, você vai ver daquela série naquela escola. Sem problema. População. Instrumentos. São os instrumentos materiais e técnicas usadas na coleta de dados. Lembrar que fichas de coleta de dados, questionários de entrevistas, fichas de resposta, software, prontuários médicos, fichas de notificação, são instrumentos usados na pesquisa. Procedimentos. Em pesquisas descritivas, é a descrição detalhada de todos os passos da coleta de dados. Tá aquela história, ó, foi no calçadão da Avenida Brasil, das 2 às 4 horas da tarde, segunda a sexta-feira, depois voltamos no dia tal, para todos os procedimentos para a coleta de dados. Tá, professor, mas eu vou coletar dados do prontuário médico. Aí não tem o quê? Você só vai dizer que os dados serão coletados no prontuário médico, ponto. Acabou. Em pesquisas experimentais, ó, outra questão, né? Eu vou aplicar questionário. Como que você vai aplicar? Presencial, ao vivo, ou você vai mandar pelo WhatsApp, pelo grupo, pelo e-mail, pelo Google Formulários? Como é que você vai fazer? Então você vai descrever ali. Em pesquisas experimentais, é detalhada a forma usada para fazer a observação, a manipulação da variável independente, o tipo de experimento, a maneira de registro, os dados e a análise dos dados. Então, lembrando lá da minha amiga dos ratinhos lá que cheiravam a linguicinha frita. Então, você tem que anotar tudo isso. Pode ser até que você tenha que anotar que na sexta-feira os ratos são submetidos à tortura de sentirem o cheiro da linguiça frita. Cronograma. Todo trabalho científico pressupõe um planejamento, sendo que normalmente envolve recursos materiais, humanos e exige prazos estabelecidos que devem ser cumpridos dentro do seu cronograma. Então, tá aqui um cronograma, lá no nosso projeto também tem. Orçamento, idem, tá aqui e tá lá, todas as coisas que a gente vai gastar. Referências. Devem ser relacionadas todas as fontes utilizadas para a elaboração do projeto, desde que citadas. Ah, professor, eu li 25 artigos para escrever o projeto. Coloquei todos nas referências. Tá aí no texto. Não, no texto eu usei 5. Então você vai usar só os 5 na referência. Tá, como é que eu vou dizer para os outros que eu li os 25 artigos? Não vai. Eu te dou os parabéns já, que considere isso o teu prêmio, por ter lido os 25 artigos. Livros, revistas, jornais, boletins, ensaios, entrevistas, questionários e outros elementos, tudo vai referenciado. Aqui temos um exemplo de uma referência. Pereira J., A Era da Informática, primeira edição, São Paulo, Atlas, 2009. Está em negrito o título, porque os títulos dos livros é que ficam em negrito. Aqui não dá para ver muito bem que está em negrito, mas está. Edição, eu não posso colocar o azinho nem escrever edição, porque a ABNT diz isso, a Manual de Normas Técnicas diz isso. São Paulo, não coloco SP, também só coloco São Paulo, 2 pontos, e não escrevo editora Atlas, só Atlas. Frescura? É, mas é a norma. As NBRs lá, a BNT inventa essas coisas, a gente segue. E, basicamente, é isso, né, que se faz durante um artigo. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário que vocês queiram fazer sobre ideias que vocês tiveram para a pesquisa? Enquanto vocês pensam aí, eu vou desligar, vou parar a gravação, porque daí não fica esse tempo paradinho ali.